Olá, está começando mais um episódio do AGES Podcast. Eu sou o Miguel e aqui comigo minha parceira de mesa, Karine. Olá! Antes de iniciar os trabalhos de hoje, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal do YouTube. Não esquece de marcar o sininho para receber as notificações sempre que um conteúdo novo for publicado lá no canal. Nós também estamos no Instagram, no @AGESOficial. Lá você pode acompanhar as principais ações da entidade. Siga e compartilha com os seus amigos. Lembrando, né, que toda semana a gente tem um episódio novo aqui no AGES Podcast e eles também são transmitidos para as plataformas de áudio. Então não deixa de conferir, tem bastante conteúdo bacana publicado lá para você. Essa temporada tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. A Mútua é a caixa de assistência dos profissionais do CREA. Acesse o site da Mútua em www.mutua.com.br e confira os benefícios de ser um mutuário. Siga também no Instagram o perfil do nosso patrocinador em mutua.sc. E hoje, para conversar, nós estamos recebendo aqui as nossas amigas Catarina e Regina para a gente bater um papo bacana sobre esse universo feminino dentro da engenharia, que tem mudado cada vez mais, né? Para discutir um pouquinho como isso vem se desenvolvendo e como é que é estar nesse mercado. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. Então, né, para começar, vou perguntar, quem que seria a Regina? Então, inicialmente eu gostaria de agradecer à AGES a oportunidade de estar aqui e bater um papo com vocês e, quem sabe, passar as minhas experiências para o universo da engenharia. E eu sou engenheira civil, trabalho com cálculo estrutural há muitos anos. Me formei na UDESC em 1985. Com certeza, muitos de vocês que estarão assistindo esse podcast não nasceram depois de 85. Então, na verdade, assim, a engenharia de 85 para hoje mudou muito. Inclusive, a atuação da mulher nesse mercado de engenharia. Eu nasci em Joinville, sempre morei aqui, fiz a UDESC, estudei a UDESC e desde a minha infância eu sempre gostei da área de exatas, eu sempre gostei das matemáticas e das ciências. Então eu não tive muita dificuldade em escolher minha profissão quando eu estava no segundo grau. Eu sabia que eu não queria medicina de jeito nenhum, nem nenhuma área de humanas, e aí eu acabei partindo para a área de exatas. Eu só fiquei em dúvida se eu ia cursar engenharia elétrica, ou engenharia civil, ou engenharia mecânica, e enfim, acabei decidindo por engenharia civil. Fui a 4ª turma da UDESC aqui daqui de Joinville. Uhum, que legal. Então, e quem que seria a Catarina? Eu sou engenheira civil, sou formada pela UDESC também, mas eu me formei em 2005. E depois que eu me formei, eu fiz 2 pós-graduações. Fiz uma pós-graduação em engenharia de estruturas e uma pós-graduação em engenharia em estruturas protendidas. Uhum. E sempre trabalhei na área de projetos civis. Já trabalhei com projetos de instalações, trabalhei com projetos de prevenção de incêndio, projeto estrutural desde o estágio, né? Uhum. E depois, nos últimos 7 anos, eu fiz uma sociedade com outro calculista, um pai calculista, e aí eu decidi fazer o que eu sempre gostei, que era realmente trabalhar só na área de estrutura, né? Então, a gente trabalha aí com projeto, com consultoria, projetos novos, projetos de reforço, né? Já dei aula também, dei aula na faculdade, na pós-graduação, de dimensionamento de estruturas de concreto. E sou mãe de 2 filhos, tenho o Miguel e a Giovana, são 9 e 11 anos, que eu acho que é muito mais desafiador, inclusive, do que ser engenheira, muito mais. Belo nome do teu filho. E sou apaixonada por música. Desde pequena, assim, a minha família sempre viveu envolvida em alguma coisa de música, então eu levei isso para os meus filhos, para minha casa, a gente até hoje é envolvido com música. Ai, que legal. Legal isso. Eu conheço a Catarina já tem um tempo, não sabia disso. Isso era uma coisa que eu não ia. Mas tu toca instrumentos e tudo mais? Eu estudei piano, não toco, não tenho repertório. Eu estudei, então eu tenho leitura, mas eu não tenho repertório. E eu canto.
Faço aula de legal. canto, cantei em coral há mais de 10 anos já. Olha que interessante. A gente vai conhecendo os amigos assim, né? Com o passar do tempo, surpreendente. Bem, a proposta da conversa de hoje, né? A gente já tinha conversado aqui nos bastidores, né? Em outros momentos, eu e a Karine. Eu sou pai de meninas, né? Então eu também sou muito tocado por essa questão da preocupação de como é que vai ser o mercado quando as minhas filhas estiverem se lançando para isso. E a gente vê que existe uma transição, e a ideia de chamar vocês é porque vocês já estão há bastante tempo no mercado, já têm um trabalho consolidado e passaram, né, por essa mudança mais recente, viveram isso, né? Eu, quando entrei na UDESC em 2007, eram 7 meninas na sala. Hoje, conversando com coordenação, né, você tem lá praticamente mais de 50% de mulheres. Você encontra muito mais mulheres hoje nesse universo, e isso tem trazido um diferencial para esse mercado. Por questões comportamentais, né? O mercado tem ganhado muito com isso, quando a gente para olhar assim, do ponto de vista de organização. Só que a gente sabe que tem uma série de desafios, né? Uma série de barreiras que precisam ser rompidas. Então, queria ouvir de vocês como é que foi essa experiência, como é que foi lidar com isso. Regina está um pouco mais tempo no mercado, né? Então já pegou um momento que talvez era muito pior, né? E Catarina já um pouco mais recente, mas ainda assim, né? Estava naquela transição também. E eu acho que isso é legal, porque estou fazendo uma introdução bem longa aqui, mas é justamente para a gente chegar num ponto que nos afeta muito na associação. A gente tem uma dificuldade de trazer mulheres. Verdade. Isso é difícil. E eu já ouvi muitas vezes o seguinte comentário: é que é um ambiente muito masculino, eu não me sinto confortável. Isso é ruim para nós. Isso é muito ruim para nós. Não só como mercado, mas como associação também. A gente precisa trazer esses profissionais, a gente precisa desse ambiente compartilhando um equilíbrio, né? Então eu queria ouvir de vocês para que a gente possa alcançar essa missão, né, de que as meninas se sintam confortáveis de estar aqui e também troquem figurinhas, né, porque certamente os desafios vão ser muito parecidos. E para os homens que nos escutam também, né, um puxãozinho de orelha, às vezes a gente faz alguma coisa que não percebe, né? E às vezes é pai, né? Exatamente. É pai, o que o pai espera para o ambiente onde a filha vai viver? O que ele pode fazer na atualidade para construir o ambiente onde ele trabalha, que não necessariamente vai ser o mesmo onde a filha dele vai trabalhar, mas para construir um ambiente de forma que ele ajude a construir uma sociedade de mais respeito. Eu não gosto de falar de igualdade, eu gosto de falar de respeito, né? Sim, sim. Eu acho que o cerne da questão é o respeito ao ser humano. Sim. Então, se você respeita uma mulher, você respeita um homem, você está respeitando o ser humano. Então, independente da função que a pessoa está desempenhando, sabe? Eu acho que o principal é isso. É entender que a gente tem que respeitar as pessoas independente de qualquer coisa, né? Mas eu tenho curiosidade para saber as tuas experiências. Nossa, como é que foi? Eu queria falar de 2 experiências. Primeiro, a experiência no mercado de trabalho e as experiências nas associações, tá? Então, assim, em 85, quando eu me formei, eram realmente poucas mulheres, né, no mercado de trabalho. Mas eu nunca vi isso como assim um limitador. Nunca, né? Eu encarei, né? E assim, bem de frente, eu encarei isso e sempre procurei, não, eu sou igual, tá? A mulher é igual em capacidade, não tem diferença nenhuma, né? A mulher tem algumas características um pouco diferentes dos homens. Talvez as mulheres sejam um pouco mais detalhistas, tá? Eu vejo isso. Mas, assim, quando eu me formei, eu tinha emprego. Mas aí depois, 3 anos depois, eu fui montar meu próprio escritório. E, claro, quando a gente está iniciando, a gente pega a obra e pega projeto, pega obra. Então, eu comecei com projetos e obras, de pequenas obras, né? Residências, comércios. Então, a gente tinha que atuar também nas obras.
Aí nas obras foi bastante difícil, porque a gente sempre tinha que... parecia que a gente tinha que provar que era capaz. Porque aí o pessoal de obra realmente enxergava a gente não como Uma engenheira. uma engenheira, e sim como uma mulher. E eles em casa normalmente mandavam na mulher, né? Então, como é que eles iam respeitar isso? Então, isso foi assim um desafio, tá? Mas aí depois também eu percebi que tanto maior o nível da obra, mais fácil era lidar. Então, tanto menor a obra, menos qualificado o pessoal, tá? E aí eu fui pegando o jeito e realmente eu tive que ser firme, né? Muitas vezes eu tive que mandar desmanchar a ferragem, não, pode desmontar tudo, tá? Falar com o proprietário e olha, ou eu ou ele. Então, às vezes a gente teve que tomar algumas atitudes assim, bem firmes. Mas aquilo foi muito desgastante para mim. Então, eu decidi trabalhar a partir de 10 anos depois. Eu decidi que eu não vou mais tocar a obra, eu vou só acompanhar a obra. Né? Mas 10 anos é um bom período. Né? É um bom período. Aguentou bastante tempo. Assim, teve algumas vezes, não, eu tenho que mudar de profissão porque eu não aguento mais tocar a obra, né? Por causa desse problema, assim, do pessoal não querer fazer mesmo, né? Sim. É que a obra já é desafiador por si só. Exato. E quando é uma mulher que está tocando, aí fica... Acho que piora a situação. Exato, mas eu nunca tive problema por ser mulher com outros profissionais ou com os contratantes. Quanto a isso, eu nunca tive problema, tá? É que talvez esse problema da relação, ela se acentua porque na obra é um ambiente onde você precisa de uma hierarquia muito clara, né? E as pessoas tendem, principalmente como você falou, nas obras menores, a não enxergarem essa hierarquia. E ainda quando o cara carrega esse comportamento, né, de não respeito a uma mulher, porque, não, pô, é uma mulher que está ali, aquela coisa que a gente sabe que ainda existe, né? Era pior antes, né? Se torna um plus, né, naquele ambiente. Mas é o que eu digo, né? Nada que mandar embora não assuste o resto. E Regina, durante a graduação, assim, tu sentia alguma diferença de professores, de colegas? Tu sentia alguma diferença, assim, de tratativa ou não? Não. É porque o que eu recebo, às vezes, é gente com medo mesmo, mulheres com medo de entrar na engenharia civil, porque tem medo de não me respeitarem, e eu sempre até comento assim a minha visão, né? Olha, gente, eu nunca tive um problema sério, né? Porque tem essa questão de a gente ter que provar que a gente sabe, isso é diário. A minha área é um pouco diferente, né, da de vocês, eu trabalho com laudos, então eu escrevo o meu parecer. E muitas das vezes eu percebo, será que essa menina sabe mesmo? Sabe? Então, ou frente a um processo judicial onde eu sou perita, nítido que querem passar por cima de mim, pelo fato da minha idade, pelo fato de eu ser mulher. Então, nesses momentos que eu sinto que eu tenho que me posicionar. Não, eu sei, eu tenho capacidade técnica para estar aqui, senão não estaria. Então, nesses momentos, mas durante a graduação ou dentro de empresa, isso eu nunca enfrentei algo sério, assim, sabe? Teve umas coisinhas, uns comentários desnecessários. Então, eu acho que é o machismo velado que a gente diz. Eu acho que esse é o pior de todos, porque assim, ele tá... É como se ele fosse incrustado, assim, na sociedade, nos nossos comportamentos diários. Então, às vezes, a gente escuta coisas que a gente releva. Então, uma vez uma pessoa falou pra mim, mas tu é casada, tudo que tu ganha é um a mais pra tua família. Como se a responsabilidade fosse do meu marido único e exclusivo. Como se eu trabalhasse por, sei lá por quê, entendeu? Então, tipo assim, eu levei muitos anos para entender que aquilo lá era uma atitude de machismo. E aí depois eu fiquei muito impressionada, porque era uma pessoa que eu prezava muito,
sabe? E eu não percebi no momento, levei realmente muitos anos para dar o clique assim de que, nossa, né? Que absurdo a pessoa fazer isso. Então, em obra eu já vivi também. Então, assim, eu comentei há pouco que eu nunca percebi assim muito de cliente, mas tem um cliente, tá? Tem um cliente que há muitos anos atrás e eu precisava daquele projeto, mas se fosse hoje eu teria dado meia volta e ido embora, né? Ele disse, não, mas você não precisa cobrar tudo isso, porque você é mulher, tá? E na época eu morava com minha família, tá? Então, você é mulher, você não precisa ganhar tudo isso. Você pode ganhar menos, tá? Então, assim... Chega a ferver, assim, o sangue não chega. Eu acho que isso são peças em extinção também, tá? Porque são dinossauros que não deviam mais estar aqui transitando. Ou eu acho também que está muito à vista agora. Fica muito mais fácil tu expor uma situação como essa, tu comentar, coisa que antes... A mulher, a gente ficava até com vergonha, assim, né? Ah, não vou comentar, não vou falar nada. E agora eu percebo que tá muito claro, assim. Tipo, olha lá, fulano falou isso. Olha que absurdo. Tu já leva na hora. Sim. Essa semana eu atendi um cliente, é um senhor, um vozinho, bem vozinho. Mas foi desse tipo, assim, ele, na verdade, é esse tipo, assim, com relação à idade dele, assim, né? Eu achei um problema que ele não tinha visto. E ele estava se achando, né, o cara que sabe tudo da obra, porque a obra foi construída quando ele era criança, ele acompanhou tudo aquilo e tal, e ele conta a história toda vez, ele conta aquela história 30 vezes, né, e daí tu escuta. Mas daí, quando eu achei um negócio que ele não tinha visto, ele, nossa, ela é esperta, ela achou o problema, parabéns, chegou até a me cumprimentar. Só respirei e falei assim, vou me gastar com esse senhor que deve ter uns 90 anos, deixa ele na ignorância dele, entendeu? Porque, tipo assim... Bem, é claro, eu aqui estou numa posição onde eu não vivencio isso, né? Eu só carrego uma preocupação, né? Mas nesse caso tu falou de uma idade, assim, tudo bem, claro, é ruim ouvir isso, mas se a gente ponderar, é um cara muito, muito fora da realidade. O que eu acho, assim, particularmente me incomoda, aí agora falando da minha visão, é quando eu encontro alguém da minha idade com esse pensamento. Assim, entendeu? Da minha idade eu não me recordo, sabe? Todas as pessoas são mais velhas. Tem, assim, existem pessoas com esse tipo de pensamento. É que eu não estou defendendo o mais velho, não é isso. É que, vamos lá, ele carrega uma marca cultural do tempo dele. Claro. É o que eu sempre falava, às vezes, em casa, numa conversa. O meu avô cresceu caçando. Era uma diversão e era um complemento alimentar. Para o meu avô, hoje, matar um bicho não é uma grande atrocidade. Ele não faz. Entretanto, não é uma atrocidade, porque aquilo está dentro do universo cultural dele. Para nós é uma... para quê? Se eu vou ali, eu tenho na bandeja, pronto, cortado. Né? Mas... quando você vai avançando em algumas gerações, você vê que isso vai seguindo. É única... Muita gente... Eu vou falar de outras coisas. Muita gente brinca comigo, né? Ah, pô, tu é pai de 2 meninas, hein? Eu quero ver a hora de começarem a namorar, aquela coisa toda e tal. Eu tenho zero preocupação com relação a isso. Zero. Porque na minha cabeça funciona assim. Bem, elas são 2 pessoas, elas vão se relacionar com alguém um dia. E tudo que eu quero é isso. Eu quero que elas constituam família, eu acredito nisso. Né? Nada do ponto de vista ideológico, não é essa a linha que eu quero dar. É que eu acredito nesse modelo, né? Eu espero isso delas, mas a minha preocupação é quem é o cara, entendeu? Qual é o panorama? É claro que talvez com exemplos daquilo que é a relação da minha esposa comigo, elas vão ter um modelo de referência. Não, meu pai e minha mãe se relacionam dessa forma, eu preciso encontrar alguma coisa que seja mais ou menos parecida com isso. Mas a gente ainda vê essas coisas, sabe? E é engraçado. Engraçado não é a palavra, chega a ser triste, né? Mas é desconectado com a realidade. Né? São poucos... Desculpa. Não, pode ir. São poucos os colegas de mais idade, de outra geração, que falam abertamente sobre isso. Eu já discuti com alguns colegas. E, tipo assim, tem um colega que eu tenho mais abertura que... super me respeita, nunca vi ter nenhum problema de tratar nenhuma mulher diferente por ser mulher, né? E faz os comentários, né? O que rola?
nos bastidores, entendeu? A gente sabe que nos grupos internos se fazem comentários, né? Entre os homens brincam com essa questão do machismo e tal, como se fosse relevante, né? Mas na realidade, assim, o que a gente vive é muito mais em obra, eu acho, né? Mas eu passei essa experiência que eu falei exatamente de tu não precisa ganhar tanto porque o teu... Tu é casado? Tu é casada, né? Não era uma pessoa tão mais velha que eu, entendeu? Talvez uns 15 anos. Então, foi uma coisa assim, que me deixou chateada, sabe? Por achar que, tipo, só porque eu sou mulher não preciso ter um salário, ou ter né? Ou cobrar um projeto como um homem cobra, não tem coerência. Porque o meu trabalho não é menos qualificado. Por vezes é mais qualificado, é mais detalhado, como a gente falou, né? Então, assim, a gente estudou tanto quanto os homens, a gente se formou numa mesma faculdade. Não tem uma faculdade especial para mulheres. Não, você é mulher, então você vai estudar na faculdade mais fácil. Não. A gente estudou na mesma faculdade que eles, entendeu? A gente passa pelos mesmos professores, muitas vezes a gente tira notas melhores, entendeu? E a gente consegue entregar um trabalho mais qualificado, às vezes. O que eu percebia durante minha graduação é que as mulheres são muito mais esforçadas. Os rapazes, não, eles... se entendi durante a explicação ali, o professor falando, entendi. Se não, esquece. E as mulheres eram muito mais esforçadas. Então, quando eu entrei na graduação, eram turmas bem grandes e eram maioria formada por homens, mas conforme ia afunilando, ia, né, entrando ali nos semestres, iam ficando mais mulheres, porque as mulheres eram mais esforçadas. Eles iam ficando para trás, né? Exato. Então, é isso que eu percebi, assim, que eu acho que também, por fato de ter entrado em engenharia civil, acho que a mulher já entra com aquele sangue no olho, né? Preciso mostrar que eu mereço estar aqui. Então, ela já entrava com uma gana maior, assim, né, para aquilo. Mas no ambiente de trabalho, acho que as coisas que mais me chateiam é, por exemplo, não cumprir o que prometeu. Mas, ela é mulher. Tipo assim, duvido que faria a mesma coisa com o homem, sabe? De não cumprir pagamento, sabe? Acha que nós mulheres somos mais enroláveis, sabe? A gente não vai lá sair na porrada, entende? Com ele. A gente não vai lá... são nesses sentidos, assim, que eu sinto diferença, tá? Tu trataria um homem com esse descaso? Ou não, é só porque eu sou mulher, eu sou nova, que daí tu acha que dá pra me enrolar ali, né? Então é nessas questões que eu sinto a diferença de gênero, assim, né? Isso é... Mas... Tem que colocar no teu carro um adesivinho de clube de tiro, né? O cara... Já pensou? Mas então, assim... Você me perguntou se na faculdade eu sentia diferença. Na verdade, não. Mas também eu nunca fiz muita questão de prestar atenção. Eu sempre fui assim, não, eu tô aqui e pronto. Vim para estudar. Eu vim para estudar e se dane o que os outros pensam. Né? Sim. Então, e eu procurei atuar profissionalmente da mesma forma. Eu tô aqui, eu me formei igual e o que eles pensam, deixam de pensar, não é o meu... Não é meu foco. Meu foco é fazer um bom trabalho. Meu foco sempre foi fazer um bom trabalho. Então, já desde o início, que eu comecei a trabalhar sozinha, desde a época que eu comecei a trabalhar sozinha, eu comecei a frequentar as associações. Comecei a frequentar o Centro de Engenheiros. O Centro de Engenheiros funcionava na Rua Visconde de Toné. Eu acho que a maioria de vocês não conheceu lá. Eu sabia que era lá, mas não cheguei a visitar. Exato. E lá sempre era reunião, tinha uns jantares e eu comecei a frequentar com o objetivo de networking. E muitas vezes eu era uma das poucas mulheres. Então, eu fui me acostumando com esse ambiente masculino, tá? E eu nunca senti de nenhum lugar, tá, que isso fizesse diferença nas associações. Então, assim, eu estranho, tá? Vocês escutarem das mulheres
nós não gostamos de frequentar porque é um ambiente masculino. Eu nunca vi dessa forma. Não, e esse teu depoimento é tão importante para nós porque a gente precisa desse voto para trazer para a associação, justamente porque a participação ainda é pequena e o mercado não tem mais esse extrato. Não é menos mulheres do que homens, já é equilibrado, talvez até mais. É por isso que eu estranho esse comentário das mulheres, porque eu sempre participei, tá? E é claro que, por exemplo, no CJ, eles têm um campeonato de futebol. Ok, eu acho que lá eu não caibo lá, né? E eu sempre tentei, sempre conversei, vamos fazer sei lá, alguma coisa paralela ao campeonato, talvez um jogo de vôlei, um campeonato de vôlei para as mulheres. Mas assim, essa ideia nunca prosperou. Apesar de eu não gostar de vôlei, mas enfim, era uma ideia, né? Mas isso nunca... Agora, eu acho que às vezes também existe um outro fator, tá? Às vezes existe um fator, meu marido não gosta, tá? Que o ambiente é muito masculino. Às vezes tem a dupla jornada de trabalho, que a mulher acaba assumindo o trabalho, a casa, os filhos, e o homem, nesse aspecto, queira ou não, ele é um pouco mais livre, apesar dele, hoje em dia, colaborar, né? Eu ia tentar chegar nesse ponto. Até tem uma profissional que eu acompanho e, assim, eu faço parte de muitos grupos, assim, né? Da GES, da ADEPAT, que é mais voltado para a minha área, né? E lá eu conheci muitas mulheres, mães, e que são excelentes profissionais, e isso, assim, me deu um suspiro, assim, porque era uma coisa que eu tinha receio de entrar na maternidade e acabar me perdendo como profissional, sabe? E daí, convivendo com essas mulheres, nossa, é possível. Mas até eu vi um stories de uma dessas mulheres das quais eu acompanho, admiro, onde ela falou assim, que ela estava indo para aquela semana para um congresso fora e já tinha gente perguntando para ela com quem que os filhos dela iam ficar. E ela falou, que engraçado, nunca ninguém perguntou pro meu marido quando ele viaja a congresso com quem que os filhos vão ficar. Tipo, às vezes querendo meio que fazer a mulher se sentir uma culpa por deixar os filhos esses dias para ir para um congresso. Ela colocou, a primeira coisa que me perguntam quando me vem nesses congressos, com quem ficou seus filhos? E ela, mas gente, como assim? Ninguém vai perguntar pro meu marido eles com quem não ficou são só meus filhos. Exato. Eles têm um pai. Eu penso o seguinte, né? Conforme a gente tem um ambiente gerencial mais maduro, as pessoas começam a observar que o que importa é o resultado. E você fez esse depoimento aqui, né? De que você sempre entregou um bom resultado. Então, para quem olha na ótica da gestão de um negócio, é o que o cara tem que olhar, qual é o resultado que é entregue. Mas aí entra um outro ponto que talvez a gente precise trazer para a discussão, não só na associação, mas de maneira geral, dentro das próprias empresas. É a questão do posicionamento da mulher em relação aos filhos. Acredito que os dois têm que compartilhar. Não é aquela do pai tem que ajudar. Não, o pai não ajuda. Não ajuda? Como assim? É igual, né? Só que a gente... bem, eu vou falar pelo meu exemplo, né? Eu sei que as minhas filhas, elas demandam muito mais da minha esposa do que de mim. Apesar de eu estar presente. Há um comportamento, uma relação diferente. A minha menor, ela se relaciona muito mais comigo no momento que ela está agora. Então, geralmente eu estou mais com ela. Mas se a gente não traz isso, né, essa percepção de como é o relacionamento familiar para o ambiente de negócio, a gente nunca não avança nesse... Não sei se estou me fazendo claro, mas assim, a gente tem que entender que a mulher ela tem a capacidade do período gestacional. Ela é que tem essa capacidade. O cara também tem que estar presente ali. Só que, óbvio, quem está passando pela transformação é a mulher, né? Ela vai ter um desafio diferente, ela vai ter que ter mais flexibilidade, porque vai ter transformações ali que vão impedir ela em algum momento, numa situação delicada, num dia, alguma coisa, de ter que se afastar. Entretanto, eu, na minha posição, eu tenho que ter sensibilidade para entender isso. Não, pera lá, faz parte do planejamento de vida deles.
E também tenho que me preparar para que em algum momento eu possa também aliviar o cara, para que ele possa estar presente, porque senão o próprio mercado cria isso, né? Ah, não, é muito comum, não, tu se afasta, todo mundo aceita que tu se afaste, mas ninguém vai aceitar que o Francisco se afaste, entendeu? E aí, no balanço, no médio prazo, não vou nem dizer longo prazo, mas no curto e médio prazo, tu vai ficar afastado do mercado, isso reduz o teu desempenho. Mas por quê? Uma parte por necessidade, mas uma outra parte porque a gente também criou esse ambiente. A gente não se preocupou em dizer o seguinte, não, pera lá. É claro, estou usando vocês de exemplo aqui, mas assim, vocês têm um próprio negócio, né? Isso não vai acontecer. Mas por que eu não permiti, né, que o Francisco se afastasse um pouco mais? As sociedades elas são muito diferentes, na verdade, né? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, não existe o que existe no Brasil para quem é CLT de licença maternidade de 6 meses. Sim. Não existe. E as mulheres são muito diferentes. Então eu tirei uma licença maternidade da sociedade de 6 meses, quando a minha primeira filha nasceu. E eu sei que para mim, psicologicamente, foi a pior coisa que eu fiz. Porque eu não sou aquela mãe, aquela mulher que nasceu para ser mãe dona de casa. Eu não tenho esse perfil. Eu não consigo suportar mentalmente, entendeu? Eu preciso trabalhar, eu preciso sair de casa, eu preciso ver gente, eu preciso falar sobre o trabalho. Eu gosto de trabalhar. E eu acho que isso é importante que as crianças vejam. A minha filha, se ela quiser casar e ser dona de casa e ter uma família de 10 filhos e ficar em função disso, que bom para ela, a escolha dela. Mas a minha escolha é trabalhar. E quando eu tomei aquela decisão, no fim das contas não foi a melhor decisão no momento. Quando eu fiquei grávida pela segunda vez, que no primeira gravidez é um caos. Tu não sabe de nada. Na nossa atual realidade, né, que a gente não mora no sítio, todo mundo junto, todas as tias, cria primo e não sei o que lá, né? Então a gente, às vezes, nunca pegou um bebê. Muitas mães de primeira viagem nunca nem pegaram um bebê no colo. Então, quando eu fiquei grávida do Miguel, eu falei assim, agora eu vou fazer o que o meu coração manda. Isso foi a virada na minha vida, de mãe, sabe? Então, quando ele tinha 31 dias, eu comecei a trabalhar de volta. E ele foi para a escola mesmo com 10 meses, na verdade, tinha uma pessoa para me ajudar, mas eu não fiquei me prendendo naquilo, sabe, em ouvir o que todo mundo falava, não, foi uma coisa bem mais natural, e eu falei, não, eu vou voltar a trabalhar, porque me faz bem psicologicamente, eu preciso disso, né, a moda agora é a tal da saúde mental, né, que é super importante, mas eu não gosto muito das modas, mas é super importante, realmente para mim fez muita diferença. Mas uma coisa me chamou a atenção que tu falou, que é, o mercado tá diferente, eu não vejo minha visão no meu espaço, que o mercado esteja tão diferente. Eu acho que as novas gerações, eu digo assim, quem está se formando agora, talvez umas 2 anos para cá, estão se formando muitas mulheres. Quando eu entrei na UDESC, em 99, o coordenador do curso veio dizer, nossa, vocês são a turma que mais teve mulher. Tinha 6 mulheres, seja. Era a turma que mais tinha mulher desde que abriu a engenharia civil no UDESC, entendeu? Então, que ano tu falou? Então, eu entrei em 99. Então, eu entrei em 2007. Sim, me chamou a atenção quando tu falou. A mesma quantidade. Sim, entendeu? Então, assim, eu vejo ainda o mercado da engenharia civil, da engenharia como um todo. Majoritariamente como mercado masculino. E eu ouvi uma pessoa falando isso outro dia e eu achei que é muito coerente, porque assim, o que ele falou? Ele falou que existem muitas diferenças biológicas que separam homem de mulher. Tirando a parte física, existe o interesse, que é praticamente na opinião dele, praticamente uma coisa biológica. Por quê? O homem se interessa majoritariamente por coisas e as mulheres por pessoas. Então, as mulheres que se interessam mais por coisas acabam enveredando pelo meio da ciência, da tecnologia, da matemática, entendeu? E as mulheres que se interessam por pessoas, são a maioria, vão para a área de humanas. E com os homens é a mesma coisa. Quantos homens tem nas áreas de humanas? Muito menos do que na área de tecnologia. Então, essa é a visão dessa pessoa, né? Então, faz sentido. Eu analisei do meu ponto de vista o que ele fala e realmente, eu me interesso muito mais por coisas. E até questionei meus filhos. Se você tiver que saber como uma pessoa pensa ou como uma máquina funciona, o que você quer saber? Eu quero saber como uma máquina funciona. Eu quero. E o meu filho, ele já vem, ele não pode ver uma máquina. Mãe, o que tem aqui dentro? Como é que isso aqui funciona? Quando ele botou esse microfone na minha frente, gente, eu já queria saber que tipo de microfone que entendeu? Se eu podia mexer, porque eu gosto das coisas, eu gosto da tecnologia, eu gosto de construção, entendeu? Então,
para mim, lidar com as pessoas, a dificuldade de lidar com as pessoas foi um impedimento para eu fazer obra antes. E não fazer obra antes foi uma coisa que dificultou o meu desenvolvimento como projetista. Entendeu? Não que dificultou, eu acho que ele atrasou. Sim. Sabe? Porque você estar na obra... É um catalisador, né? Você vê como as coisas são feitas, porque você pode desenhar qualquer coisa. O software aceita qualquer... O que a gente sempre fala que o papel aceita tudo, nada mais é do que a verdade. Você pode fazer o que você quiser no papel. Agora, quem disse que o cara vai conseguir montar aquela armadura que você projetou? Entendeu? Então, estar na obra faz muita diferença. Então, com certeza, a tua experiência de 10 anos de obra é um diferencial enorme nos teus projetos, né? Então, eu comecei a tomar gosto por obra recentemente. Na verdade, os meus primeiros 10 anos foi uma luta de eu comigo mesma pensando assim, eu não aguento mais essa profissão, eu não gosto desse trabalho, eu não quero fazer isso, entendeu? Culminou eu ficando grávida com 10 anos de profissão e quase abandonei tudo, entendeu? No final eu consegui entender qual era a minha dificuldade no meu trabalho, o que é que eu não gostava. E daí eu vi quem realmente eu sou, que eu sou... Devia ter falado isso quando tu me perguntou. Eu sou apaixonada por estruturas, apaixonada por engenharia. Sempre fui, desde pequena. Né? O meu pai sempre gostou, então ele sentava na mesa com os amigos dele, quando fazia churrasco, não sei o que lá. Onde é que estava a Catarina, na festinha? Correndo com as crianças? Não. Eu estava sentada lá ouvindo os homens conversar. E às vezes eu falava... Sabe? Eu me lembro assim, eu pequena com 7 anos falando a minha opinião, o que eu achava do que eles estavam discutindo, sei lá que assunto que era, não me lembro, né? Mas eu tava ali, entendeu? Sempre presente com ele. Então, e os meus irmãos não são da área de exatas, né? São de outras áreas. Então, eu acho que é uma característica que também faz parte do ser humano, entendeu? Essa questão, tipo, o que você prefere, né? Pessoas ou coisas, no geral, né? É interessante. Agora, como eu também sempre trabalhei com a área de estruturas, então eu sempre procurei me aprimorar com cursos, né? Assim, a Catarina até comentou que ela fez pós-graduação e eu também fiz pós-graduação em estruturas, eu fiz em Curitiba, foi a pós-graduação na Unicamp e depois eu fiz uma pós-graduação em concreto protendido também. E em todos esses cursos sempre existia a predominância de homens, tá? Sempre mais homens do que mulheres. E não era... E além disso, eu participei também de muitos cursos. E eu sempre procurei qualquer oportunidade, cursos, congressos, e sempre na área de estruturas. E sempre era predominante a presença do sexo masculino. Então, aquilo me deixou tão... aquilo me deixou tão à vontade que, às vezes, eu nem percebia que eu era a única mulher. Então, assim, ficou uma coisa muito natural para mim, tá? Mas isso que a Catarina falou faz sentido. Por exemplo, na área de, sei lá, psicologia, na área de enfermagem, fisioterapia, tem predominância de mulheres e não de homens. E na engenharia, eu acho que nem todas as mulheres gostam de exatas, né? Sim, e outra coisa que você comentou dessa questão de se sentir confortável, eu também. Eu nunca vi problema nisso, em eu estar num lugar onde tinha mais homens, sabe? É algo que, como eu coloquei, né? Tu colocou na sua cabeça, também colocou na minha, eu tô aqui, eu sou engenheira civil, tô trabalhando, tô estudando. Se tem mais homens aqui, ok, beleza, tanto faz. Não é isso que vai... Exatamente. Eu só quero que me respeitem. Com certeza. Como qualquer outro aqui, né? Então, acho que não deve se deixar isso envolver na decisão. Porque tem muito homem, então não quero estar lá. Você não quer estar lá ou alguém não permite que você esteja lá? Exatamente. Tem essa questão também. Porque, hoje é direitos iguais, mas na verdade quando vai ver entre 4 paredes e tudo mais, muitas vezes não é direitos iguais. É uma coisa que está hoje escondida, né? Hoje não é mais aquela autoridade imposta para todo mundo ver. Então ainda existe essa coisa de sim ter impedimentos, né, de cônjuges, enfim. Tem o impedimento da questão de filhos.
Eu vejo isso muito por amigas minhas, acontece várias vezes de combinar tudo, ficar certo que o marido, enfim, vai ficar com as crianças, em cima da hora ele decide outra coisa, não deu. A mãe carrega, porque a mulher dá um jeito. No fim, ela dá um jeito, ela leva, ela faz, E daí, ela a primeira coisa que ela vai largar a mão é de participar de uma associação, é participar de um evento, porque ela precisou estancar aquele problema ali rapidamente. Eu não tenho filhos, né, ainda, mas eu tenho, né, muita vivência com mulheres que têm filhos e que trabalham, e eu percebo a correria que é, sabe? Muitas vezes, nossa, mas por que ele não poderia ter feito essa força para ele resolver esse problema e não você, né? Mas eu vejo... Desculpa te Não, pode ir. Eu vejo que a gente vive consequência da sociedade patriarcal, né? Eu não levanto bandeira, né? Eu entendo o que tu tá falando. Eu também sou da mesma opinião que tu, mas tipo infelizmente assim, são os termos, são né? coisas que vão ficando dentro da gente, que vem carregando de direção em direção. E a gente tem a função, eu penso, de quebrar, né? como mãe, de construir o mais igualitário possível, entendeu? E uma das coisas que eu vejo também desses perfis que a gente segue, né, no Instagram, que eu escuto, que me marca muito, é tipo assim, ó, a melhor decisão que uma mulher pode, quando ela quer trabalhar, né, porque ela não é obrigada, mas ninguém é obrigado a nada, né, mas quando a mulher decide, não, eu quero trabalhar, eu quero ter minha carreira, a melhor decisão que ela pode tomar é com quem ela vai dividir a vida dela. Exatamente. Que não tem nada a ver com o trabalho, né? Mas é essa pessoa que vai dividir a vida contigo que vai compartilhar todas as tuas... Vai comprar tuas guerras também, né? Porque assim, tu não faz os filhos sozinhos. Os filhos são dos dois. A casa não é só tua, a casa é dos dois. Por que a mulher tem que cuidar sozinha da casa? Por que a mulher tem que cuidar sozinha dos filhos? Por que só a mulher leva no médico? Né? Então, assim, a gente já vê da minha geração muitos pais que são muito mais presentes na vida dos filhos. Isso faz diferença para todos, faz diferença no relacionamento do casal e na vida dos filhos, né? Constrói adultos que são mais confiantes, que tiveram presença do pai e tal. E o meu marido é muito participativo, entendeu? Então, assim, por causa disso, eu consigo fazer muitas coisas, né? Eu viajo, faço curso fora, fiz pós-graduação com um bebê pequeno, com um filho pequeno. Entendeu? De 5 anos, né? 2, né? 2 pequenos, 5 e 7. Eu fazia pós-graduação em Curitiba, ficava fora, entendeu? Que legal. Mas então, assim, acho que isso que tu falou é muito certo, assim. Acho que é uma decisão muito importante, né? Com quem você vai dividir a vida, porque é quem que vai lutar ali junto contigo. E assim, às vezes é um processo da gente construir isso junto com o marido. Porque na cabeça ele vem de uma família que muitas vezes a mãe nunca trabalhou. A mãe, né, ela criou os filhos para serem o marido que ela tem. Então é naquele modelo antigo que não é o que a gente espera mais hoje em dia, né? Então é um trabalho da mulher junto com o marido construir um novo pensamento de como que a dinâmica familiar deve ser. Daí até eu já ouvi algumas coisas assim, né, de parentes, enfim, e daí até o meu marido fala... o jeito que a gente vai levar a nossa vida, que a gente vai construir a nossa vida, só cabe a gente, né? Como eles fizeram, como deu certo pra eles, é outra coisa, assim. Realmente, cada família tem que entender a sua rotina ali. Mas vendo que ambos têm que brilhar, ambos têm que estar contentes, têm que estar confortáveis, né? O que às vezes a gente percebe é que um tá indo, tá voando, tá crescendo, enquanto o outro tá no bastidor, assim. Então isso é muito complicado, né? Eu queria falar um pouco disso. Eu brinco, né? Tanto eu quanto a minha esposa, a gente brinca. Às vezes ela fala assim pra mim, né? Meu Deus, quando é que tu vai ficar rico que eu não quero fazer mais nada? Eu falei, eu tô esperando tu ficar rica porque eu não quero fazer mais nada. Então nós temos que sentar e combinar. Nós temos que combinar isso aí. Tava te esperando, agora tu me diz que tá me esperando. Pô, tu me surpreende assim. Aí tá tudo errado. Mas isso é uma brincadeira, óbvio, né? Mas onde eu quero chegar nisso? Existe também uma pressão, e aí, claro, não vou me colocar na posição de vítima, não é isso, né? Mas, assim, o próprio ambiente que a gente cria, e que a gente, claro, está diminuindo, mas a gente ainda mantém, faz com que eu seja o cara que tenha que dar vazão para as coisas, na visão da sociedade. Entretanto, a vida não é dessa forma. Tem momentos que a esposa, a mulher, ela vai estar numa situação melhor do que o cara. Verdade. Se a gente não conseguir internamente, essa visão minha, tá? Internamente se blindar,
aquilo vem com uma pressão de fora que faz tu sentir a pior pessoa do mundo. Sim, tu entender, o homem entender que tudo bem se a mulher ganha mais, tudo bem se a mulher tem uma profissão diferente da dele. Exatamente, né? exatamente. E vem, o inverso também acontece, porque daí você fica numa posição, esse cara aí é um malandrão. Não, só não deu certo aqui agora o que eu estava fazendo, ela deu certo. E vai estar tudo bem, vamos continuar, vamos se equilibrar. Hoje, né, no atual momento, se a gente fizer um balanço, né, da minha vida com a minha esposa, certamente ela está mais tempo com as meninas, nesse atual momento. Entretanto, houve um tempo que ela estava menos, eu estava mais. E isso sempre gerou, a gente ainda percebe isso, tá? Porque tem pessoas que não entendem o que eu faço hoje, como eu conduzo a minha vida, que tipo de negócio eu tenho. Então, me veem muito com as meninas, me veem muito em casa, e tem aquela nítida impressão de que o cara não trabalha. Não, pera lá. A vida é diferente hoje. A vida é diferente. E se eu não trabalhasse, que mal tem nisso? Ninguém tem nada a ver com isso. Né? Cada família tem que criar a sua rotina e tá feliz. Isso, claro, é algo que a gente experimenta na sociedade, né? E que chega para os dois lados. E aí o cara acaba, às vezes, não tratando muito bem isso e ele acha que, eu tenho que... Não, tá tudo errado. Tu vai ficar em casa e eu vou correr atrás. Não, cara. Tu não tá... Não é o teu momento. Tu não se acertou. Tu tem que encontrar aqui alguma coisa. Ela está voando, deixa ela voar. Eu acho que isso é importante a gente entender, porque isso influencia muito, acho que no relacionamento, sabe? Bastante. A gente vê, pelo menos a forma que eu enxergo, né, de casais, de amigos que se separaram e tal, muitas vezes batia nisso, né? Alguém estava muito apagado e eu entendo que isso, eu acho que nunca vai ser igual, no sentido assim dos dois no mesmo momento. Eu acho que sempre vai ter esse desequilíbrio, mas é entender esses momentos, né? Entender que momento eu tenho que me retirar para que ela tenha a possibilidade dela, entender em que momento ela vai ter que ceder um pouco do tempo para que eu possa cumprir com alguma coisa. A forma como, pelo menos é a forma como a gente lida lá, né? Eu, por exemplo, hoje eu não vou buscar minha filha na escola. Isso me incomoda, mas infelizmente não dá. Entretanto, tem dias que eu levo todas elas para a escola, né? Uma parte a minha esposa leva, outra parte eu levo e tal. Mas assim, eu vou lá e levo. Então a gente vai sempre dividindo para que ela tenha tempo para fazer mais as coisas dela. E se a gente conseguir levar esse comportamento adiante, eu enxergo que o mercado tende a melhorar. Eu pelo menos penso que muitos dos desafios que a gente encontra ainda estão relacionados à questão da maternidade. As pessoas ainda não entenderam. Eu acho que a pandemia ajudou um pouco. Sim. As pessoas perceberam que, olha, as pessoas têm filho. Quantas vezes você fazia uma reunião? A gente fez uma reunião agora, que a minha filha apareceu, né? Ela queria te mostrar uma coisa, Eu falei, calma, meu pai tá reunião. Houve um tempo, imagina, cara, não pode, o ambiente tem que ser extremamente profissional, as pessoas não podem saber que eu tenho filhos. Coloca os cachorros lá, entendeu? Mais ou menos isso, né? É verdade. Porque a pandemia talvez tenha mostrado isso. Olha só, não, existem crianças... As pessoas têm famílias, as pessoas têm família, as pessoas têm que... E a família é de todo mundo ali, né? É dos dois, né? Exato. Aí se reinventou o home office, que na verdade, quando eu me formei, a gente falava, trabalhar em casa, sim, ter um escritório em casa. É a mesma coisa, né? Só que os nomes ficou mais chique. Ficou home office. Mas, enfim, eu acho que o home office também ele ajuda ou atrapalha a mulher, eu não sei. Eu não me dou bem com home office. Eu gosto de separar os ambientes para não misturar muito. Também não. Para mim, eu tenho que sair de casa. Eu tenho que sair de casa. Eu tenho um problema com organização, né? Se eu fico em casa e eu vejo que a casa está bagunçada, eu perco foco. Exato. E aí, quando eu vejo, eu tô lá arrumando alguma coisa, aí eu fico manter a casa sempre organizada. Sim, com 3 crianças, só amarrar elas no porão. 3 meninas. 3 meninas. 3 meninas. É uma loucura. Parabéns. Eu não tenho opinião em casa, né? Só voto vencido.
Mas é um desafio, é bacana. E falando um pouco disso, né, eu nunca me enxerguei como pai de menino. Eu fui criado com as minhas irmãs, eu tenho um irmão, mas meu irmão nasceu quando eu tinha 15 anos. Com 15 anos eu já não parava mais em casa, eu não tive relacionamento com meu irmão. Claro, tinha primo, aquela coisa toda, mas não era um convívio diário, né? Então eu sempre me criei com as minhas irmãs. Então para mim sempre foi muito mais tranquilo lidar com esse ambiente feminino. Tanto que eu até já comentei outras vezes, eu prefiro trabalhar com mulheres do que trabalhar com caras. Mas eu acho que isso tem muito a ver com o ambiente que você é criado, né? A forma como você É verdade. a forma onde você está inserido, né? Enfim, a forma como a gente é criado está diretamente relacionada ao ambiente familiar, né? Então, a família é a base da sociedade. Olha, de uma certa forma, sim. Mas, por exemplo, eu não tenho um modelo da minha mãe e do meu pai. Né? Eu sempre busquei trabalhar, sempre trabalhei fora, né? Mas a minha mãe, o exemplo que eu tive, ela era uma pessoa do lar. Né? Mas era o modelo da época também, né? Sim, sim. E eu fui criada de acordo com aquele modelo, mas eu busquei criar barreiras. Rompeu com Eu isso rompi e talvez isso que tenha me impulsionado. Não, a mulher pode ser diferente, ela pode atuar numa área, digamos, na época era quase que exclusivamente masculina, né? A verdade é que, assim, eu não fiz engenharia mecânica, que aí eu vou ter que trabalhar numa fábrica e tal, né? Mecânica, mexer com graxa. Eu acho que aí não é muito para mulher, mas eu acho que, de uma certa forma, também teria me dado bem. Mas com projetos mecânicos, né? Sim. Com certeza. Bem, a gente, infelizmente, tem uma limitação de tempo. A conversa está bacana. Eu acho que o propósito era realmente esse, né? A gente criar algumas provocações. Invariavelmente por ser um podcast dentro de uma associação de engenharia, as pessoas às vezes esperam de mais coisas técnicas, mas a gente tem que falar de tudo, né? E hoje eu entendo que o objetivo principal desse encontro ele foi alcançado, que é provocar, né, esse movimento. Poxa, meninas, venham para a associação, venham compartilhar, venham nos ensinar, porque, claro, se ainda tem alguns desafios, a gente tem que ouvir, porque a engenharia faz parte. E a associação está muito aberta para isso, né? E hoje, com o depoimento das três, né, obviamente, a gente encerra com muito conteúdo, né? Nós temos uma prática aqui de sempre pedir uma indicação de literatura para os convidados. Eu gostaria de começar por você. O que tu gostaria de compartilhar com a gente? Então, eu acho que é fundamental e uma área que na faculdade sempre me foi chamado de perfumarias, tá? Que é a área de finanças, tá? Então eu cito um livro aqui que foi um livro que eu li e eu achei assim muito interessante que esclarece uma série de coisas. Porque o engenheiro, além de tudo, ele tem que saber cobrar. Normalmente, ele é o empreendedor, ele é digamos, ele gera o seu próprio negócio, muitas vezes, né? E se ele não tem uma boa base de finanças, ele acaba se perdendo muito, tá? E indo muito de acordo com o mercado. Então, eu cito um livro que assim, foi muito básico, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre. É um livro que eu acho que todo engenheiro deveria ler, logo no início da profissão, tá? Ou durante até a faculdade. E depois eu não posso deixar de citar alguns outros livros de engenharia, de estruturas, e eu gosto muito de citar a nossa norma NBR 6118, que sempre é a nossa base para fazer bons projetos. Então, é o que todo engenheiro civil deveria ler. Maravilha. Catarina? Eu não sou, assim, a pessoa mais adepta da leitura. Na verdade, eu gosto de livro de ficção científica. Mas o último livro que eu li, eu gostaria de indicar, eu achei bastante interessante, que é o Em Busca de Mim, da Viola Davis. É uma autobiografia.
E eu acho que é uma mulher que passou uma história muito difícil de vida, muito difícil. E ela ganhou o Oscar, né? Ganhou o Emmy e tal. Então eu acho que ler sobre a história de pessoas que tiveram uma vida muito difícil pode ajudar a gente a olhar a nossa própria vida com outros olhos, sabe? Então, às vezes a gente reclama muito, eu sou uma pessoa que reclama muito, então eu acho que pra mim foi saudável, sabe? Olhar uma história tão difícil, mas tão difícil e perceber que, nossa, existem outras realidades tão diferentes, né? O que eu posso fazer pra que a minha seja, né, diferente, para transformar a minha vida ou para ser melhor. Então, eu acho que sempre contribui. E a Norma... Leitura obrigatória, gente. Adorei essa indicação. Norma, eu brinquei esses dias numa live. Meu Deus, eu abro mais o Target do que rede social, do que... Eu tô o tempo inteiro com o Target aberto, que é um aplicativo de Norma, né? Porque como eu trabalho com lauda, o tempo inteiro. Tá, mas isso tá na norma? É isso mesmo? E onde que tá? Como é que eu provo? Inclusive, a nossa norma mãe, né, acabou de ser revisada. Acabaram de lançar oficialmente a NBR 6118/2023. Tá valendo. Legal. Bem, eu cada vez mais me distancio disso. Eu sou engenheiro civil, mas bem afastado desse universo de projetos. Entendo o básico, que é o necessário para a contratação, né? Mas pelo menos eu também acredito que eu tenho que me cercar de boas pessoas que entendem disso, né? Se eu for parar também para entender tudo, a gente não faz nada. Com certeza. Mas é engraçado porque a gente vai se afastando, a engenharia civil é muito ampla, né? E aí eu fiquei sabendo da edição da norma pela Sandra Krieger, né? Numa conversa com ela, vai sair a norma e tal, eu nem sabia, né? Mas a gente se afasta drasticamente dependendo do segmento que a gente trilha ali dentro da engenharia. Mas, em contrapartida, outras normas eu conheço, então fiquem tranquilos. Né? Não tô tão... As que estão relacionadas ali à avaliação, a gente está um pouquinho afinado. Queria agradecer muito a participação de vocês. Muito obrigada. Foi excepcional. Sempre é muito gratificante quando a gente avança, né? O tempo passa e a gente não percebe. Queria que vocês ficassem à vontade para as considerações finais, onde as pessoas podem encontrar vocês, onde as pessoas podem conhecer mais o trabalho de vocês, rede social, enfim, o que vocês acharem interessante compartilhar. Pode começar. Então, eu gostaria de deixar o meu agradecimento em especial à Jesse, à Mútua, pela oportunidade de estar aqui e poder comentar alguma coisa a respeito da minha profissão. E gostaria de dizer que a gente trabalha com projetos estruturais, estamos aptas a fazer orçamentos, se for o caso, trabalhamos com concreto armado, com concreto pretendido, e o e-mail é regina@betoncalc.com.br e temos também o site www.betoncalc.com.br. A edição põe embaixo. Exatamente. Catarina? Queria começar agradecendo pelo convite. Foi uma conversa bem bacana. E a gente tá... Os nossos contatos, né? Vocês pediram. O meu e-mail é catarina@topeng.eng.br e o site da empresa é www.topeng.eng.br. A gente fica à disposição da Jesse. Né? Agradeço imensamente. A gente já participa há tanto tempo, né? Então, agradeço muito por terem me convidado e a gente está à disposição para qualquer hora que vocês precisarem. Maravilha. Karine, comentários finais? Queria agradecer a presença de vocês. Achei muito legal esse assunto. Eu acho que vai ser bem bacana para mulheres que ficam nessa dúvida, nesse questionamento, se vale a pena, se não vale a pena. Eu sei porque eu recebo bastante dúvidas nas minhas redes sociais. Inclusive, eu fiz um vídeo, botei no canal falando um vídeo sobre isso e tem bastante comentários nele. Então, venham mulheres, né, querem participar dessa área. É uma área que respeita e a gente também precisa buscar o respeito, né, diariamente. Exatamente. Então, muito obrigada pelo conteúdo. Maravilha. Lembrando que essa temporada tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. Não deixe de conferir as redes sociais do nosso parceiro que acredita e apoia esse projeto. Vai lá na última postagem da Mútua e marca a GES Podcast para que eles saibam que a gente está entregando esse conteúdo. Isso ajuda bastante a gente.
E claro, mais uma vez fica aqui o meu pedido para que você se inscreva no canal da AGS, marque o sininho para receber as notificações sempre que algum conteúdo novo for publicado lá no canal. Compartilha com amigos e parceiros e também nos siga no Instagram, no @AGSOficial, para que você fique por dentro das principais notícias e as principais ações da entidade. Eu me despeço por aqui, até o próximo episódio. Valeu, pessoal!